Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a Rede LFG de Ensino. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. O meu nome é Alessandro Spielborges e minha matéria é Direito Tributário. Bom, eu estou justamente no dia de hoje aqui para falar um pouquinho mais para você sobre poder de tributar, sobre competência tributária, sobre esse tema de grande relevância na nossa matéria, que costuma ser exigido em tudo quanto é prova, concurso, exame da ordem, você não perde por esperar. E para que então você saiba exatamente quais são os passos, pelas etapas que a gente vai caminhar no dia de hoje, você lembra muito bem como o nosso programa ele é dividido. Nessa primeira parte do programa, nós temos justamente o tema do dia, e no tema do dia de hoje, então, você vai ficar sabendo quais são as diferenças, as discrepâncias que existem entre poder de tributar e competência tributária. Eu vou um pouquinho além, inclusive, mostrar para você que existe sim diferença entre falar sobre a competência tributária e a competência para legislar sobre o direito tributário. Você não pede por esperar. No nosso segundo bloco, você já tem então a segunda etapa, o chamado Pergunte ao Professor. E nessa segunda etapa, o Pergunte ao Professor, que eu vou ter condições de responder a sua dúvida. Quem sabe foi justamente a sua dúvida que será agora alvo, então, das minhas informações, das minhas considerações. E eu posso, então, responder especialmente para você. Continue mandando as suas dúvidas, não deixe de participar. Tenha, então, quem sabe, essa próxima dúvida que você vem encaminhar para os novos programas, seja uma grande sugestão e não se torne exatamente um tema do dia. No terceiro e último bloco, uma parte do programa também tão aguardada, tão ansiosamente esperada, é aquela terceira situação em que você tem a chamada X, o X da questão. No X da questão, então, eu tenho a condição aqui de responder questões, perguntas específicas realizadas por provas e concursos e inclusive no exame da ordem, justamente versando sobre competência tributária, poder de tributar e competência para legislar sobre o direito tributário. Meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você mais uma vez aqui em minha companhia. Nosso programa só está começando, é mais um minutinho, eu estou de volta. Estamos de volta então no nosso primeiro bloco, justamente o tema do dia. No tema do dia de hoje, então, como eu já havia antecipado, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de poder de tributar e de competência tributária. Como eu já tinha conversado com vocês rapidamente ainda aqui na nossa primeira parte, nessa primeira parte da apresentação, poder de tributar e competência tributária costuma ser um tema, um instituto, na verdade, trazendo várias questões interessantes em provas, em concursos espalhados pelo país afora. Sejam elas essas provas de esfera municipal, esfera estadual ou mesmo de esfera federal. Quando você pensa, então, nesse chamado poder de tributar e competência tributária, antes de mais nada, muito cuidado para você não confundir esses dois institutos. Eles invariavelmente são trabalhados em conjunto, mas isso não significa dizer que poder de tributar e competência tributária representam as mesmas expressões ou são simplesmente sinônimos, porque assim não é. Eu vou explicar rapidamente para você, então, para que você possa entender com muita facilidade qual é a diferença que existe entre o poder de tributar e a chamada competência tributária. E a partir daí, então, a gente possa ir muito mais além, descobrindo as suas características, enfim, suas peculiaridades, suas modalidades, inclusive, e quem é que está atrelado a essa competência tributária. Se Constituição, se entes federados, se você, como cidadão, também é alvo da competência tributária. Bom, vamos lá. A questão é bastante tranquila. Você deve lembrar muito bem que, segundo o texto da Constituição Federal, lá no artigo 3º, logo no início, a nossa Carta Magna se preocupou em discriminar alguns objetivos da República Federativa do Brasil. São vários objetivos, eu devo admitir, mas são objetivos que a gente tem que reconhecer, por outro lado, que são objetivos, então, pontos, um tanto quanto, eu diria, então, neste caso, utópicos.
São objetivos interessantes, importantes, inclusive, que a gente gostaria que fossem alcançados a cada momento nesse país, mas que a gente deve admitir que necessariamente esses objetivos, de forma efetiva, não serão realmente alcançados. E por que isso? É simples. Esses objetivos, então, discriminados lá na Constituição Federal, como eu já apontei no artigo 3º, temos como exemplos a erradicação da pobreza. É o objetivo também da República Federativa do Brasil promover o bem de todos. Ora, posso aqui perguntar para você, erradicação da pobreza, a promoção do bem de todos, esses objetivos, só para trazer 2 exemplos, eles são bastante importantes, mas você deve reconhecer e há de concordar comigo que a erradicação da pobreza mesmo, total erradicação, isso infelizmente nunca vai acontecer de fato. É claro que isso não é desculpa para que então a República Federativa do Brasil simplesmente abra mão desse objetivo, porque ela não pode fazer isso. Ela tem que buscar esse objetivo, ela tem que caminhar no sentido de alcançar esse objetivo. Agora, que efetivamente isso será alcançado, a gente sabe que não, mas que deve se aproximar o máximo possível, isso sem dúvida nenhuma precisa acontecer. E como é que faz a República Federativa do Brasil para que então ela se aproxime desses objetivos, discriminados todos pela nossa Constituição Federal? E se você fala aqui em República Federativa do Brasil, a gente está falando então as pessoas que compõem essa república. Quem são essas pessoas? Ora, se é a República Federativa do Brasil, isso significa dizer então que trata-se de uma república formada por entes federados. Quais são esses entes federados? Isso é fácil de relembrar. Nós temos então como entes federados União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes políticos, então, eles são os chamados, também denominados entes federados, formando a nossa República Federativa do Brasil. E você sabe muito bem, esse formato de federação, ele sequer poderia ser alvo, inclusive, de emenda à Constituição, como você sabe muito bem, porque a própria Carta Magna já dispõe nesse sentido. Bom, uma coisa é certa, se esses entes federados, então, também precisam alcançar esses objetivos, porque é papel deles alcançar esses objetivos, a pergunta é, como é que eles fazem para pelo menos se aproximar desses objetivos? Aqui é bastante simples. Eles precisam, para isso, trabalhar muito, para que então eles possam investir em políticas públicas, que então essas políticas públicas, todas elas muito bem alinhavadas, possam então oferecer à população o bem geral discriminado pela própria Constituição Federal. Para isso, para que então os entes federados possam investir em políticas públicas, isso significa dizer que eles precisam de dinheiro, muito dinheiro. E como é que eles fazem para arrecadar esse dinheiro? Essa é a primeira etapa e que é importante a gente observar. Todos esses valores, então, que cada um dos entes políticos, seja União, Estados, Distrito Federal ou municípios, devem alcançar, todo esse dinheiro que eles precisam arrecadar, vai ser então denominado como receita. E nós temos vários tipos de receitas que podem ser auferidas por cada um dos entes políticos. Quais são elas? Nós temos as chamadas, pelo menos a rigor, receitas originárias e receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas que decorrem da chamada exploração de bens públicos. São aquelas que decorrem através da cobrança de preços públicos, através da cobrança de tarifas impostas por cada um dos entes políticos. Mas nós temos também as chamadas receitas derivadas. E essas receitas derivadas são justamente aquelas que oferecem a oportunidade de um ente federado exigir do cidadão uma determinada prestação pecuniária de caráter compulsório. Ora, eu pergunto para você, justamente agora, para você que me assiste nesse momento, que prestação pecuniária é essa, de característica compulsória, faz com que o ente político, então, arrecade dinheiro? Em outras palavras, uma prestação pecuniária compulsória nada mais representa do que um tributo. Portanto, você pode deixar bem anotado aí, se você está anotando essa aula,
um tributo representa uma prestação pecuniária, claro, de natureza compulsória. Em outras palavras, é o poder de tributar que oferece a cada um dos entes federados as chamadas receitas derivadas. Portanto, meu caro, que fique bem claro aqui para você, que o poder de tributar é algo fixado pela Constituição Federal e é algo, então, esse poder de tributar decorrente da soberania do Estado. Ora, o Estado, seja União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios, só poderão exigir uma prestação pecuniária de maneira compulsória de cada um das pessoas que integram o seu território, justamente em razão do interesse público em detrimento do interesse particular. A gente está falando então de políticas públicas em proveito do bem de todos. E justamente esse poder de tributar, que decorre da soberania, ele está discriminado aonde? No texto da Constituição Federal. E aí vem aquele outro ponto. A partir do momento que eu já sei então o que é o poder de tributar, algo decorrente da soberania, vem um outro instituto muito próximo ao poder de tributar, mas que com ele não se confunde, que é aquilo que eu já tinha antecipado para você, que é a denominada competência tributária. O que é competência tributária? Competência tributária é esse poder que a Constituição estabelece, mas que ela outorga a cada um dos entes federados para que eles então tenham a condição de instituir tributos desde que o façam através de lei. Eu vou repetir para você, para ficar bem claro esse conceito, o que vem a ser a competência tributária. A competência tributária é o poder outorgado pela Constituição Federal para instituir tributos através de lei. E minha pergunta para você é, quem é que tem competência tributária? Eu sei que o poder de tributar está discriminado na Constituição Federal, mas a competência para tributar, a competência para instituir tributos através de lei é outorgada para quem? Ora, essa competência é justamente outorgada para aqueles camaradas que dependem de dinheiro público para que eles possam, então, alcançar aqueles objetivos traçados pelo texto da Constituição Federal. Em outras palavras, a competência tributária que é outorgada pela Constituição Federal, ela é oferecida e repartida a cada um dos entes federados, seja a União, sejam os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ficou claro, portanto, a diferença aqui entre poder de tributar e competência tributária. Mas você lembra muito bem que eu havia dito aqui que é muito importante também discriminar competência tributária de competência para legislar sobre o direito tributário. Competência tributária a gente já viu. Competência tributária é o poder outorgado pela Constituição Federal para instituir tributos através de lei. Todos os entes federados têm competência tributária, porque todos os entes federados receberam esse poder entregue pela Constituição Federal. Agora, isso não se confunde com competência para legislar sobre o direito tributário. A competência para legislar sobre o direito tributário implica dizer, então, que um dos entes federados tem competência para regular e oferecer, discriminar normas gerais sobre o direito tributário. Quem é, segundo a Constituição Federal, que tem então essa competência para dispor sobre normas gerais de direito tributário? Neste caso, então, a gente está falando da União, que estabelece, através de legislação própria, normas gerais de direito tributário. Normas essas que deverão ser observadas não só por ela própria, a União, mas também por estados, Distrito Federal e municípios. Essas normas gerais de direito tributário, que então são reflexo dessa competência para legislar sobre o direito tributário, são aquelas normas que encontram-se especialmente indicadas no nosso Código Tributário Nacional, que é a nossa Lei 5.172 do ano de 1966. Trata-se de uma legislação ordinária federal,
claro, sem dúvida nenhuma, mas de caráter nacional. Ficou claro, então, aqui para você a diferença que existe entre poder de tributar, que é algo descrito pela própria Constituição, entre competência tributária, que é esse poder entregue pela Constituição Federal a cada um dos entes políticos, e também sobre o conceito de competência para legislar sobre o direito tributário. Ficou claro? Poder de tributar, competência tributária e também competência para legislar sobre o direito tributário. São institutos que não podem e não devem ser confundidos e tenho certeza, a partir de hoje, você não mais os confundirá. Bom, vamos um pouquinho além e agora desses três conceitos, desses três institutos, eu explanei inicialmente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a chamada competência tributária. Justamente essa competência tributária que pertence cada um dos entes federados receber uma parcela para dele ou dela poder se valer. União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos têm competência tributária. E ora, por quê? Porque a Constituição Federal se preocupou então em repartir essa competência e entregar fatias dessa competência, de todo esse poder, para cada um dos entes políticos. Ora, você não tem como negar que a União tem condições de instituir tributos, mas não só a União, estados também, Distrito Federal e municípios. Todos os nossos entes federados podem e devem instituir os seus tributos, para que então com essa instituição eles possam arrecadar receitas e com essas receitas eles então se aproximarem daqueles objetivos traçados pela Constituição Federal, como eu já havia comentado e eu acabo de repisar. Tranquilo até aqui? Tudo bem então? Vamos dar continuidade numa boa quanto a isso? Bom, vamos lá. Vamos seguir o raciocínio. Quando você pensa nessa competência tributária, que eu já discriminei o seu conceito, imaginar quais são as características atreladas à competência tributária. Quais são essas características? Primeiro, quando você pensa em competência tributária, o que o ente federado pode se valer com esse instituto, com esse poder que foi entregue justamente aqui a domicílio para o próprio ente? O que ele pode fazer com isso? Para quem tem competência tributária, não pode instituir o tributo? Certamente que pode. Mas se ele pode instituir o tributo, você sabe muito bem que um tributo só pode ser instituído através de lei. Perfeito? Então, quem tem competência tributária pode ou não legislar sobre o tributo? Pode. Perfeito. Mas não é só isso. Quem tem competência tributária vai legislar sobre esse tributo, mas terá condições plenas e claras de fiscalizar a cobrança tributária. Além de legislar sobre o tributo, além de fiscalizar essa cobrança tributária, ele tem todo esse trabalho para que efetivamente, no final das contas, ele tenha condições, então, de arrecadar os recursos auferidos através da cobrança desse tributo. Portanto, meu caro, minha cara, quando você pensar em competência tributária, você deve lembrar, então, de três atividades que são inerentes a quem possui esse poder. Quais são essas atividades? São três, como eu falei, são as atividades legislativa, atividade fiscalizatória e a atividade arrecadatória. Essas três atividades, esse kit competência é entregue a cada uma daquelas pessoas jurídicas de direito público interno que recebem então a chamada competência tributária, seja ela a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. Tudo bem? Então essas são as características, ou melhor dizendo, são as atividades relacionadas a quem possui competência tributária. Mas quais são as suas principais peculiaridades? Sabendo agora de todas essas características, você deve lembrar o seguinte: então o ente político, quando ele recebe a competência, ele pode instituir o tributo. Espera aí, professor, ele pode ou deve instituir o tributo? Ah, isso é muito interessante. Quem tem competência tributária pode instituir o tributo ou é obrigado a instituir o tributo? Primeira característica da competência: a competência ela é facultativa. Não se engane, a competência é facultativa. O ente político ele recebe a competência tributária, mas ele não é obrigado a se valer daquele tributo, ele não é obrigado a instituir o tributo.
Ele pode deixar o tributo de lado, pelo menos num determinado momento? Pode, não tem problema nenhum. A competência é facultativa. É claro que ele precisa alcançar os objetivos que foram discriminados pela Constituição Federal. Mas, de repente, com uma boa administração, uma boa gestão pública, ele não se vê, então, obrigado ou necessitado de instituir todos os tributos que a Constituição Federal a ele conferiu. De modo, então, que você pode cravar, sem medo de errar, que a competência tributária ela é facultativa, ela não é obrigatória. Segunda característica. Bom, se eu já sei que a competência facultativa não é obrigatória, vou imaginar que você esteja diante de um caso em que o ente político não se vale da sua parcela da competência tributária. Ele não está se valendo dessa sua parcela. Já que ele não está usando aquele tributo, será que ele não pode emprestar aquele tributo para uma outra pessoa? De repente, para um outro ente federado que precisa muito daquele tributo? Pergunto para você em outras palavras, a competência tributária, ela pode ser transferida, ou melhor, ela pode ser delegada? Cuidado, hein? A competência tributária, ela é indelegável. Não há nenhuma hipótese em que a competência tributária possa ser transferida. Não mesmo. A competência tributária, ela é indelegável. Vamos partir para mais uma situação bastante interessante. Ora, professor, já estou sabendo que a competência é facultativa, que a competência ela é indelegável, mas escuta, se a competência é indelegável, o ente político, então, ele não pode emprestar. Mas se ela é facultativa, ele não quis se valer naquele momento. Será que não tem prazo para um ente federado se valer da sua competência? Existe prazo para isso? Pergunta em outras palavras, será que a competência tributária, ela tem um prazo de validade? Ela tem uma data de vencimento? Ou será que a competência tributária, ela é imprescritível? O que você acha disso? Será que a competência tributária, em algum momento, ela pode caducar? Cuidado, hein? Pode anotar a terceira característica de competência. Competência, ela é incaducável ou imprescritível. O ente político, ele pode esperar o tempo que for para instituir o tributo. Se o tributo foi conferido à sua competência por parte da Constituição Federal, não tem problema nenhum. Esse tributo, essa competência tributária não irá perecer. Ele pode levar 10, 15, 20, 80, 200 anos para instituir o tributo. Se o tributo foi a ele entregue, ele terá condições de instituir esse tributo quando bem entender. E para completar, em relação às características de competência, lembrando de mais uma qualidade, é a respeito da possibilidade do ente político simplesmente abrir mão do poder de tributar. Ele pode fazer isso? De jeito nenhum. Não se esqueça que a competência tributária também é caracterizada pela irrenunciabilidade. O ente político não pode renunciar ao poder de tributar. Ele pode não se valer do seu poder, mas ele pode se recusar a receber aquele poder de tributar? Não. Ele recebe a competência tributária e pode não instituir o tributo, mas não pode renunciar ao poder de tributar. Essas são, então, as 4 características que você não deve esquecer de jeito nenhum. Características, então, relacionadas com a facultatividade, indelegabilidade, irrenunciabilidade e incaducabilidade. Não se esqueça disso. E para eu completar aqui, então, esses apontamentos a respeito de competência tributária, quando você pensa em competência tributária, é competência para instituir tributos. Quais tributos? Tributos vários, como impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. É muito interessante você perceber isso, porque de acordo com as espécies tributárias, você acaba então observando várias modalidades de competência. Nós temos aqui então competências como competência privativa, que fazem referência a impostos, competência comum, que diz respeito a taxas e contribuições de melhoria, e também competência especial, que envolve empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Entre outras 2 modalidades de competência que eu certamente terei condições de falar com vocês por conta das dúvidas encaminhadas ao Pergunte ao Professor. Mas o Pergunte ao Professor é o nosso segundo bloco. Dá tempo de você dar uma corridinha e volta já. Eu retorno aqui
justamente para que então a gente possa partir para o nosso segundo bloco e eu respondo então, enfim, essas dúvidas que ficaram sobre competência tributária. Volto já. Voltamos então para o nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor. E você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu deixo aqui o recado, não deixe de participar de jeito nenhum do nosso programa, encaminhando as suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, naturalmente, serão todas elas muito bem-vindas e eu quero ter a oportunidade de responder justamente a sua dúvida nesse programa. Para você que encaminhou dúvidas referente ao poder de tributar, sobre competência tributária, é hoje então que eu falo da sua dúvida aqui para você, diretamente para você. Bom, você sabe que para participar do nosso programa é só mandar um e-mail para o provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. Encaminha a sua dúvida e você terá então condições de, professor, aqui neste caso eu, muito prazer, responder a sua dúvida ao vivo, diretamente para você aí na sua casa, no seu escritório, mas enfim, uma dúvida voltada à sua compreensão. Perfeito? Bom, vamos lá então. Nesse nosso segundo bloco nós temos então 5 grandes dúvidas relacionadas à matéria, que foram selecionadas, especialmente selecionadas, o maior número de dúvidas então conferentes aqui à competência tributária e poder de tributar. Já vamos partir para a nossa primeira dúvida, para a nossa primeira questão? Vamos lá? Acompanha comigo. Professor, existe algum tributo que deve ser obrigatoriamente exigido pelos entes políticos? Olha só que boa pergunta essa. Será que realmente, repito aqui para você a pergunta, que existe algum tributo que deve ser obrigatoriamente instituído por cada um dos entes federados? Ora, a pergunta é bastante relevante aqui, de suma importância, porque afinal de contas eu tinha discriminado para você anteriormente que uma das grandes características da competência tributária é justamente a sua facultatividade. A competência tributária, então, ela é outorgada a cada um dos entes federados, mas isso não obriga que o ente federado institua o tributo. Mas a pergunta vem no sentido, escuta, mas será que não tem algum tributo que deve ser obrigatoriamente instituído pelos entes federados? A questão, eu devo reconhecer, é de grande discussão, sem dúvida nenhuma, controvertida inclusive, e aí eu sou obrigado a admitir que, de certa forma, nós temos um tributo, um só, que deve ser necessariamente instituído. Um tributo, então, sobre o qual não cabe a característica da facultatividade. Professor, mas que tributo é esse? Que tributo é esse que tem que ser instituído necessariamente, apesar dessa grande principal característica da competência, que é a facultatividade? De que tributo a gente está falando? Nós estamos falando aqui de um tributo de esfera estadual, de competência estadual, de competência, então, entregue aos estados, bem como ao Distrito Federal. Eu estou falando, neste caso, do principal tributo estadual, o ICMS. O ICMS é um tributo que tem que ser instituído e que foi instituído por cada um dos entes federados competentes para a sua instituição. Você pode bem perceber aí no seu estado que tem o ICMS. Mas se você for para o estado vizinho, tem o ICMS também. Estados do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, não importa. Todos os estados, bem como o Distrito Federal, todos eles têm instituído o ICMS. E por que dessa ressalva, neste caso, referente à primeira dessas características, condizentes à competência tributária? Na verdade, a explicação é bastante simples. A obrigatoriedade na instituição do ICMS se dá em virtude da grande deflagrada já guerra fiscal que existe no país. Você imagine que se um estado deixasse de instituir o ICMS, muitas empresas então estariam extremamente interessadas de se estabelecerem dentro do território daquele estado, porque sabe que naquele estado não terá o pagamento do ICMS. Imagine então que um estado faz uma oferta dizendo, olha, venha logo aqui para o meu território antes que eu institua o ICMS. Ele faz um convite e que certamente você vai ter milhares de empresas se estabelecendo naquele estado.
Só que aí depois de que todas essas empresas se estabelecem naquele estado, passam 1, 2, 5, quem sabe 10 anos, e o estado então vem a instituir o ICMS. Você tem uma concorrência desleal neste caso. Você teria então uma guerra fiscal declaradíssima neste caso. Então, estados em que teriam o ICMS e um estado unicamente onde não haveria o ICMS. Bom, isso certamente não pode acontecer, apesar de eu frisar mais uma vez que a competência tributária ela é facultativa e não obrigatória, salvo em se tratando do ICMS. O ICMS, portanto, é aquele imposto que deve ser obrigatoriamente instituído por cada um dos Estados-membros, mais o Distrito Federal. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos partir para a nossa segunda questão. Vamos lá. Professor, existem diferenças entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa? Olha só, uma das perguntas mais relevantes que nós temos quando envolve o tema competência tributária, poder de tributar. É aquele tipo de pergunta que um exame, uma prova, um concurso não deixa de lado, mas de jeito nenhum. Isso tem que saber aqui na ponta da língua. Você não pode deixar escapar, muito menos confundir os institutos da competência e da capacidade tributária ativa. Bom, vamos lá. Competência tributária, eu já tive a condição, então, aqui de explicar um pouquinho melhor a respeito deste instituto, que nada mais corresponde do que aquele poder entregue pela Constituição Federal a cada um dos entes federados, para que esses entes federados de posse desse poder tenham condições de instituir tributos, desde que o façam através de lei. Perfeito? Essa está clara. Mas existe uma segunda informação bastante interessante, que é a chamada capacidade tributária ativa, algo que não se confunde com a competência tributária. E quais então seriam as principais diferenças entre competência tributária e capacidade tributária ativa? Vamos lá. Quando você pensa em competência tributária, vamos fazer um paralelo neste caso. Pensou em competência tributária? Tá, tudo bem, eu estou lembrando de competência tributária, eu sei que competência tributária só foi entregue a competência tributária para aquelas pessoas que possuem poder legislativo. Pensou nisso? Realmente, né? Competência tributária é algo que só poderia ser conferido para quem possui poder legislativo, para quem tem poder legiferante. E ora, por que isso? Bastante simples de perceber essa necessidade, porque afinal de contas a competência tributária, ela permite àquela pessoa instituir o tributo, mas isso só pode ser feito através de lei e, portanto, dependente do poder legislativo. Quando você pensar em competência tributária, isso envolve então uma atividade legislativa, uma atividade legiferante. Por outro lado, nós temos a capacidade tributária ativa. E quando você pensa em capacidade tributária ativa, geralmente o próprio ente político que tem competência também tem capacidade tributária ativa, mas não necessariamente ele se valerá dessa capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa é um instituto outro que envolve não o poder legislativo, mas o poder de administração do tributo. É isso mesmo. Capacidade tributária ativa diz respeito à atividade administrativa. Competência tributária diz respeito à atividade legislativa. Repito, hein? Capacidade tributária ativa diz respeito à administração do tributo. E a competência tributária diz respeito à legislação do tributo. Vamos lá. Próxima informação, então, próxima diferença entre competência e capacidade tributária ativa. Bom, olha só, quando eu penso em competência tributária, a competência tributária que é entregue pela Constituição Federal, ela pode ser transferida pelo ente federado para uma outra pessoa? A competência tributária pode ou não ser delegada? Resposta, e você sabe muito bem. A competência tributária, professor, eu lembro muito bem, você falou, uma das grandes características, competência tributária ela é indelegável. Perfeito, perfeito mesmo. Competência tributária é algo indelegável. O ente político não pode conferir uma outra pessoa para instituir um tributo através de lei.
Mas a capacidade tributária ativa funciona diferente. A capacidade tributária ativa, contrariamente à competência, a capacidade tributária ativa, repiso, ela pode ser delegada. A capacidade tributária ativa é delegável, ela pode ser emprestada. A capacidade de administrar um tributo pode ser entregue a uma outra pessoa, diferentemente daquela que possui competência tributária. Isso é permitido. Portanto, resumo aqui para você, repiso para você essa informação. A competência tributária ela é indelegável e a capacidade tributária ativa, delegável. Perfeito? Tudo bem. Mas vamos seguir nesse sentido. Professor, escuta, já entendi. Se a capacidade tributária ativa pode ser delegada, mesmo assim, para ela ser emprestada para uma outra pessoa, isso depende de alguma autorização. E essa autorização tem que acontecer, só pode acontecer se for em virtude de lei. Tá bom, a capacidade tributária ativa é algo regulado por lei, autorizado por lei. A capacidade tributária ativa, então, eu posso admitir e reconhecer, afirmando, portanto, sem medo de errar, que a capacidade tributária ativa, ela é veiculada por lei. Mas e a competência tributária? O tema competência tributária é veiculado por lei? Não. O tema competência tributária até está na lei, mas só se você admitir que está falando da lei maior, do nosso texto da Constituição Federal. A competência tributária, portanto, meu caro, minha cara, a competência tributária está na Constituição Federal. E a capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa está em legislação infraconstitucional. Competência na Constituição, capacidade tributária ativa no texto infraconstitucional. Não importa qual o tipo de lei, lei ordinária ou lei complementar, mas uma coisa é certa, a capacidade é regulada por lei, a competência pela Constituição. E aproveitando então aqui para fazer uma última informação, trazer uma última informação, uma última diferenciação sobre competência e capacidade, lembra que a competência tributária envolve, a rigor, 3 atividades. Quais são elas? Bom, professor, competência tributária, você tinha dito, envolve a atividade legislativa, fiscalizatória e arrecadatória. Perfeito. Mas e a capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa, quem tem capacidade tributária ativa pode legislar sobre o tributo? De jeito nenhum. Mas não mesmo. Porque só pode legislar sobre o tributo quem tem competência tributária. Mas ora, e quem tem capacidade tributária ativa? Quem recebe a capacidade tributária ativa? Pode fazer o que com o tributo? É simples. Quem recebe capacidade tributária ativa, desde outorgado através de lei, terá condições sim de fiscalizar o tributo, inclusive de arrecadar. Mas quem tem capacidade tributária ativa jamais terá condições de legislar acerca do tributo. Ficou claro? Mesmo, de verdade, você entendeu? Mesmo as diferenças que existem entre competência tributária e capacidade tributária ativa? Mesmo? Vamos partir para uma próxima questão, portanto? Vamos lá, próxima questão. Bom dia, professor. É possível criar tributos além daqueles previstos pela Constituição Federal? Olha só que pergunta curiosa essa. Se existe ou não a possibilidade de instituir, de criar novos tributos, além de todos aqueles já discriminados pelo texto da nossa Constituição Federal. É possível ou não fazer isso? Você está até temendo a resposta, né? E eu vou reconhecer aqui e tenho que afirmar para você. É possível. A possibilidade existe sem dúvida nenhuma. Mas, professor, não é possível? Espera aí, nós temos vários tributos, impostos federais, estaduais, municipais. Além disso, taxas para tudo quanto é lado, contribuições e outros tributos que a gente nem mesmo sabe se são tributos de verdade, mas que costumam ser espalhados por todo o país e cobrados efetivamente, arrecadando cada vez mais da população. Além de tudo isso,
além da gigantesca carga tributária que já existe no nosso país, novos tributos poderiam ser instituídos? Pô, eu não queria admitir, mas eu tenho que afirmar. Podem ser instituídos novos tributos, além de todos esses que já estão descritos no texto da Constituição Federal. Quando você afirma isso, é porque então você reconhece uma modalidade de competência bastante interessante, bastante curiosa mesmo, que é a chamada competência residual. Pode gravar esse nome, competência residual. De todos os tipos de competência que existem, a competência residual é aquela que costuma mais ser questionada em tudo quanto é prova. Inclusive, quem sabe, na sua prova da faculdade, que você está para ver essa prova, quem sabe? Ou então naquele concurso público, que é justamente o seu sonho, vai ter uma questãozinha versando sobre competência residual. A competência residual, já deixa bem gravado, ela foi então estabelecida pela, claro, Constituição Federal e outorgada tão somente a um dos entes federados, União. É isso mesmo, só a União tem condições de instituir novos tributos, além de todos aqueles que já existem no texto da Constituição Federal. A União, então, por parte dessa competência residual, tem condições de instituir novos impostos e, inclusive, novas contribuições sociais. É isso mesmo. Novos tributos podem ser instituídos? Podem, sem dúvida nenhuma. Mas quais tributos podem ser instituídos? Novos, criados, inventados? A União só recebeu competência para instituir 2 novos tributos. Sejam eles impostos ou contribuições sociais. A União, portanto, ela pode instituir um imposto residual ou então uma contribuição social residual. São tributos, reafirmo, que só podem ser instituídos pela União e, mesmo assim, desde que esse ente federado observe os requisitos discriminados na Carta Magna. São requisitos que impõem a necessidade desses novos tributos serem instituídos tão somente por lei complementar, desses novos tributos não serem tributos não cumulativos, como também da necessidade desses tributos não se fazerem iguais aos impostos que já existem ou às novas contribuições sociais que já existem. São vários requisitos impostos pela Constituição Federal, mas que mesmo assim eles não restringem tanto a condição da União em instituir novos tributos, sejam eles na figura de impostos, sejam eles na figura de novas contribuições sociais. Ficou claro? De verdade? Então vamos fazer o seguinte, essa foi a nossa terceira questão, vamos partir para uma próxima questão, quarta questão então, vamos lá. Professor, é verdade que o ITR, apesar de ser um imposto federal, poderá ser cobrado pela prefeitura da minha cidade? Olha só você então aí preocupado com o Imposto Territorial Rural, o ITR. Se você ouviu dizer que o ITR, que é sem dúvida nenhuma um imposto federal, que o ITR está para ser cobrado pela prefeitura da sua cidade, será que você ouviu bem? Existe ou não a possibilidade do ITR ser cobrado pelo município? Segundo a Constituição Federal, o ITR pertence à competência de quem? A competência municipal ou a competência federal? Federal. O ITR pertence à competência federal. Mas a pergunta é um pouco diferente. Se existe a possibilidade do ITR ser cobrado pelo município, arrecadado pelo município e não pela União? Talvez você não esteja querendo ouvir essa resposta, mas eu vou falar para você agora, nesse momento. O ITR, sim, poderá ser cobrado pela prefeitura da sua cidade. Existe essa possibilidade, existe legislação regulando nesse sentido, inclusive observando a opção dada pelo texto da nossa Constituição Federal. Nós temos um dispositivo bastante interessante na Carta Magna que diz o seguinte, olha, é opção do município
arrecadar o ITR. É só uma opção oferecida ao município, sem dúvida, mas muitos municípios se valem dessa oferta entregue pela Constituição Federal. O ITR, apesar de ser um imposto federal, poderá sim ser fiscalizado e arrecadado pela prefeitura da sua cidade. Claro que quando isso acontece, neste caso, não se está admitindo, não estou eu afirmando que a União está delegando a competência para o município, de jeito nenhum. A União, neste caso, está delegando para o município competência ou capacidade tributária ativa? Boa. A União está delegando, neste caso, a capacidade tributária ativa para o município. Para o município, então, que tenha condições de arrecadar e fiscalizar a cobrança deste imposto federal. Ficou claro? De verdade? Vamos então para a nossa última pergunta, para alinhavar todas essas informações. Vamos lá. Bom dia, professor. A repartição de competência dispensa as regras de repartição de receitas? Olha só, mais uma pergunta, essa um pouquinho mais incisiva, algo mais detalhado, que acaba exigindo da gente, então, a necessidade de discriminar a repartição de competência da repartição de receitas tributárias. Eu comentei aqui ao longo de todo esse programa, seja o nosso tema do dia, seja já aqui envolvendo algumas perguntas, algumas dúvidas nesse tema, nesse nosso segundo bloco, sobre competência, sobre capacidade tributária ativa, sobre o poder de tributar. Mas em nenhum momento eu falei sobre a diferença que existe entre repartição de competência e repartição de receitas tributárias. São institutos diferentes e eu digo para você, não basta o ente político repartir a competência tributária entre cada um dos entes federados. Só isso não assegura ao ente federado, não garante ao ente federado independência financeira. Ah, mas como não? Não mesmo. Não é porque o ente federado ele tem possibilidade de instituir todos os impostos do país que ele certamente vai arrecadar todos esses valores. Não é verdade? Afinal de contas, você só é obrigado a pagar um tributo se você praticar o fato gerador correspondente a esse tributo. Se você tem um município pequenininho no interior de um determinado estado, que tenha todos os tributos do país, se ninguém lá naquele município praticar um fato gerador que seja, apesar daquele ente federado ter todos os tributos que existem, todos os impostos que existem no país, ele não terá arrecadação suficiente. Sabendo disso, então, é que a Constituição Federal se preocupa, sim, em repartir competência, mas, além de repartir competência, ela vê a necessidade de repartir receitas tributárias. Quando, então, a rigor, o ente federado que mais arrecadar valores de natureza tributária, reparte com os entes federados que arrecadam menos valores. Dessa forma, então, a rigor, quando você pensa em repartição de receitas, você tem a União repartindo com estados e repartindo com o Distrito Federal, inclusive municípios. Você tem os estados repartindo com os municípios. Já, por fim, os municípios, o último dessa cadeia, não repartem com ninguém. E, portanto, posso afirmar aqui e resumir dizendo que o fato de repartir competência tributária não afasta a necessidade de repartir receitas tributárias. E por que isso? Porque só a repartição de receitas é que é suficiente para assegurar a independência financeira de cada um dos entes federados. Ficou claro? De verdade? Então vamos lá? É mais um pouquinho. No nosso próximo bloco, nós temos, enfim, o nosso X da questão, para você verificar como isso costuma ser exigido e cai nas provas, em concursos espalhados pelo país afora. Mais um pouquinho, eu estou de volta. Chegamos então no nosso X da questão, justamente o último bloco do nosso programa Tema do Dia, e vamos direto para essas questões para então entender um pouquinho mais sobre poder de tributar e competência tributária. Vamos lá? Primeira questão? Primeira questão, então, envolve um texto mais longo, mas bastante interessante, que diz assim: supondo que a União tenha criado 2 territórios federais em determinada área da região amazônica, o primeiro localizado em área não dividida em municípios, e o segundo em área onde há 3 municípios,
assinale a opção correta relativamente à competência para a arrecadação dos tributos nos 2 territórios. Letra A. No primeiro território, a arrecadação dos tributos estaduais caberia ao governo do próprio território e a dos tributos municipais à União. Letra B. No primeiro território, tanto a arrecadação dos tributos estaduais quanto a dos tributos municipais caberiam à União. Letra C. No segundo território, a arrecadação dos tributos estaduais caberia ao governo do próprio território e a dos tributos municipais à União. E letra D. No segundo território, tanto a arrecadação dos tributos estaduais quanto a dos tributos municipais caberiam à União. E aí, o que vocês acharam então dessa questão aqui envolvendo competência e territórios? Bom, o tema é bastante curioso neste caso e envolve um dispositivo da Constituição Federal geralmente não muito bem observado. Eu estou falando de algo discriminado lá no artigo 147 da nossa Carta Magna, que fala sobre uma competência que muitos costumam denominá-la como competência cumulativa. Bom, essa competência cumulativa, ela envolve a possibilidade, e olha só, presta bem atenção nisso que eu vou falar, envolve a possibilidade da União cobrar não só os seus impostos federais, mas também os impostos estaduais e impostos municipais. Professor, mas como assim? A União cobrando IPVA, a União cobrando IPTU? Para, não é possível. Ou é possível? É possível sem dúvida nenhuma. De acordo com a Constituição Federal, caso exista no país algum território federal, hoje em dia nós não temos um território federal, mas de uma forma fictícia, se isso for estampado no teste, como é o caso, existindo um território federal, sobre esse território federal, se é um território federal, quem é que pode cobrar os impostos estaduais no território federal? O próprio território? Não. O território não tem competência tributária. Os tributos estaduais ficam a cargo da União. E digo mais, se por acaso esse território federal não estiver sequer subdividido em municípios, nem mesmo subdividido em municípios, caberá à própria União instituir, além dos tributos federais, além dos tributos estaduais, caberá à União também instituir os tributos municipais, com fundamento no artigo 147 da Constituição Federal. Ficou claro? Portanto, vamos lá, faço novamente a leitura aqui da questão, só a questão, só o caput da questão, a gente vai direto para a alternativa, diz assim: supondo que a União tenha criado 2 territórios federais em determinada área da região amazônica, o primeiro localizado numa área não dividida em municípios, e o segundo em área onde há 3 municípios. Assinale a opção correta relativamente à competência para a arrecadação dos tributos nos 2 territórios. Bom, diante de uma questão como essa, olha aqui as próximas alternativas. Tem ali a primeira alternativa, a letra B diz assim: no primeiro território, onde não tem divisão de municípios, tanto a arrecadação dos tributos estaduais quanto a dos municipais caberiam à União. Tá certo ou não? Perfeito, é isso mesmo. A alternativa correta desse primeiro teste é a alternativa B de bola. Por quê? Ora, simples. Porque neste caso, aquele território ele não é subdividido em municípios e quando não for subdividido em municípios, segundo a Constituição Federal, a competência para instituir os impostos estaduais, bem como os municipais, fica a cargo da própria União. Ficou claro? De verdade? Vamos partir para o próximo teste? Vamos lá. Próximo teste, um teste muito mais simples aqui, diz o seguinte: é de competência exclusiva da União instituir. Está falando sobre competência tributária, deixa eu ler rapidamente as 4 alternativas. É de competência da União, exclusiva da União instituir contribuição para o custeio do regime previdenciário próprio dos servidores estaduais. B, contribuição de melhoria no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Letra C, contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E letra D, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. E agora, o que você acha então dessa questão aqui? Uma questão, na verdade, bem mais objetiva, bem mais incisiva, onde você tem que anotar aquela alternativa que faz referência apenas a tributos federais. Vamos voltar para as alternativas? Bom, só tributos federais? Letra A,
contribuição para o custeio de regime previdenciário próprio dos servidores estaduais. O que você acha dessa alternativa? Contribuições para custear regime previdenciário próprio dos servidores estaduais compete ao Estado e não à União. Portanto, esquece essa alternativa. Letra B. Contribuição de melhoria no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. E aí? Bom, alternativa inadequada também. Para começar, a contribuição de melhoria pertence a todos os entes federados e não só à União. E neste caso nem seria contribuição de melhoria, seria empréstimo compulsório, portanto se afasta. Letra C. Contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Está aí uma alternativa que só diz respeito a tributos exclusivamente federais. Portanto, a alternativa correta do nosso segundo teste, nesse nosso programa, é a alternativa C de casa. Ficou claro? Perfeito. Portanto, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, um grande prazer aqui em ter participado desse programa, ter a sua companhia. Não esqueça, então, de continuar mandando as suas dúvidas, as suas sugestões. Verifique, então, lá, caminhe mais dúvidas também para o meu Facebook ou então no Twitter. É só procurar Alessandro Spielborgs, estarei sempre com vocês. Amigo, nós nos vemos, então. Beijos, abraços a todos. Até mais. Tchau, tchau.